Olá, povo de Deus, paz seja convosco. Quem fala é o vosso conservo, pastor Fábio Pereira. Esse é o seu canal Bíblia Aberta. Bem, amados, vamos a mais um vídeo do nosso canal, certo? E aí, nesse vídeo, nós vamos tratar um pouco a respeito do sermão textual, visto que é um pedido dos nossos irmãos. Alguns mandaram mensagem solicitando que pudéssemos fazer uma exposição a respeito do sermão textual, e aí nós estaremos atendendo o pedido dos irmãos em nome de Jesus. Antes, eu quero lhe pedir uma coisa, que você possa deixar o seu like nesse vídeo, que você ative o sino para receber as devidas notificações. E se você ainda não é inscrito nesse canal, se você está aqui pela primeira vez, não perca tempo, inscreva-se no canal, e assim você vai estar contribuindo com o crescimento do mesmo e outras vidas serão alcançadas para a glória de Deus. Então eu conto com você, ok? Ajude o canal e com certeza será uma bênção para a glória de Deus. Bem, amados, vamos ao nosso tema em pauta. Vamos apresentar o sermão textual na prática, como elaborar o sermão, e também apresentando uma prévia de como isso deve ser repassado aos seus ouvintes. Então, no vídeo anterior, que nós vamos deixar a descrição aqui, que nós falamos a respeito do sermão textual, nós começamos pela definição, e aí você precisa ter em mente o que é o sermão textual. O sermão textual é aquele que começa com um texto. Desse texto você tira as divisões e o próprio texto fornece o tema do sermão. Só isso, ok? Sermão textual é aquele que começa com o texto. Do texto você tira as divisões e o próprio texto fornece o tema do sermão. Sabendo disso, nós temos um texto em pauta. Qual é o nosso texto? Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, versículos 1 a 3. O texto diz o seguinte: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Amém? Então aqui nós temos o texto. Desse texto, irmãos, eu vou apresentar um tema para esse sermão. E esse tema ele é baseado exatamente no texto em pauta. Então o tema que nós estaremos abordando é o seguinte: as convicções de um verdadeiro cristão. Nesse texto nós encontramos 4 divisões, que são exatamente as 4 convicções de um verdadeiro cristão. A primeira convicção é crer em Deus, está no verso 1. A segunda convicção é crer em Jesus, também está no verso 1. A terceira convicção está no verso 2, que é de viver a eternidade com Deus. A quarta divisão está no verso 3, que é crer que um dia Jesus voltará. Então nós temos aqui 4 convicções de um verdadeiro cristão. E essas 4 convicções são exatamente as 4 divisões desse sermão. Então nós temos aqui o texto, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, versículos 1 a 3. Nós temos o tema, as convicções de um verdadeiro cristão. E nós temos 4 divisões. Crer em Deus é a primeira, crer em Jesus é a segunda, certo? Que está também no verso 1. A terceira divisão é crer na eternidade com Deus. E a quarta é crer que um dia Jesus virá nos buscar. Então nós temos aqui a elaboração do sermão textual. O texto, tema e as divisões. Como será isso na prática? Você vai fazer a sua saudação à igreja, né? Saúde a todos com a paz do Senhor, amém? Certo? E aí você vai dar continuidade no teu sermão, na pregação. Você vai fazer uma introdução. Uma introdução bem interessante aqui nesse texto seria você mostrar aos seus ouvintes que aqui Jesus não estava com dúvida se ele iria ou não.
E aqui também não está dizendo que ele foi preparar lugar, como muitos pregam e afirmam. Também não está dizendo isso. Isso é interessante você abordar essas questões na introdução, que vai atrair os teus ouvintes. E no verso 2 ele faz uma afirmação: na casa do meu pai há muitas moradas. Jesus está afirmando. Ele não foi preparar lugar, como alguns pregam que ele está preparando lugar. Não, já está tudo preparado. Na casa do meu pai há muitas moradas. Quando ele fala se eu for ou quando eu for, no verso de número 3, ele fala uma condicional baseada no verso 2, na parte B, quando ele diz assim: se não fosse assim, se essas moradas não tivessem prontas, eu teria dito, eu vou preparar-vos lugar, e quando eu for. Então observe que o verso 3, o início do verso 3, é uma condicional do que está no verso 2, na parte B. Então isso é muito importante que você trate essa questão na introdução. Após fazer a introdução, você pode dizer: amados, o tema que eu quero pregar nessa noite, compartilhar com vocês, é exatamente as convicções de um verdadeiro cristão. E eu quero apresentar aqui 4 convicções que um cristão deve ter. A primeira é crer em Deus. Aí você vai fazer uma exposição a respeito do que é crer em Deus e por que Jesus pediu que nós pudéssemos crer em Deus. A segunda convicção que eu quero apresentar nessa noite aos irmãos é que nós devemos crer em Jesus. Jesus disse: crede em Deus, mas credes em mim também. E aí aqui você vai fazer uma exposição do que é crer em Jesus. Por que o cristão deve crer em Jesus? Por que Jesus pediu isso? São as argumentações que você vai expor aos seus ouvintes para que eles compreendam essa convicção. A terceira convicção que eu quero apresentar aos irmãos essa noite é a crença de que vamos viver a eternidade com Jesus. Amados, foi Jesus que disse: na casa do meu pai há muitas moradas. Deus tem uma eternidade pronta para nós. Devemos apenas aguardar o tempo de estar com Ele, mas essa convicção deve estar viva em nosso coração. A quarta convicção de um cristão é crer que Jesus virá nos buscar. Amados, Jesus disse: virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Quem prometeu voltar foi Jesus, e Ele voltará para a glória de Deus. O cristão deve ter essa convicção na sua vida de que um dia se encontrará com Jesus. Pronto, amados. Aqui nós temos um sermão textual na prática. Elaboramos o sermão, começamos com o texto, extraímos o tema, extraímos as divisões e apresentamos algumas dicas de como você deve se comportar diante do púlpito para transmitir esse sermão aos seus ouvintes, e com certeza Deus fará uma grande obra. Então esse é o nosso vídeo. Nós continuaremos tratando do assunto em outros vídeos. Eu espero que tenha sido uma bênção. Que Deus em Cristo continue nos ajudando. E até o próximo vídeo, para a glória de Deus.